Nós estamos aqui para assinalar, e a FENPROF, ao convocar esta iniciativa, fê-lo nesse sentido, para assinalar o 4º aniversário deste programa chamado PrEFPAP, um programa que o Partido Socialista, o Governo, acabou por ter de avançar com ele também na sequência da negociação, das conversas, dos protocolos, dos acordos que teve com os partidos à sua esquerda no início da legislatura anterior. É uma situação de grande abuso na precariedade. Só para vermos, e falando, por exemplo, a nível do ensino básico e secundário, o Ministério da Educação abriu este ano para vinculação e entrada nos quadros 2.400 vagas, sendo que docentes com mais de 15 anos de serviço precário são 5.000, portanto não dá nem para metade, e isso estende-se, portanto, infelizmente, a todo o setor da educação e do ensino e à investigação. Há situações ainda mais extremas, o caso de professores que são professores, efetivamente, com todas as obrigações dos docentes, mas que não tendo grupo de recrutamento têm sido deixados fora de qualquer processo de vinculação. Acontece com os colegas das escolas de ensino artístico, que viram agora eu não diria uma luz, porque a luz ainda não é definitiva, mas pelo menos uma definitiva em termos de dinâmica em anos futuros, mas pelo menos a possibilidade de poderem vincular este ano contra a vontade do Ministério da Educação e a vontade do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas que tendo sido aprovadas 2 projetos de lei apresentados pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda na Assembleia da República, vão poder integrar os quadros de acordo com os requisitos que estão estabelecidos para os outros docentes, em princípio já no próximo ano. É uma situação que é resolvida pela Assembleia da República, porque o Governo não o quis fazer, e temos depois, a nível da investigação, aquilo que nós sabemos. Tivemos a chamada lei do emprego científico, que foi o que foi, do ponto de vista das pessoas que foram abrangidas, dos investigadores. Temos uma situação absolutamente condenável e precária, que é a que acontece nas IPS e FLs, portanto nas instituições privadas sem fins lucrativos. E já agora dizer-vos uma coisa absolutamente extraordinária, é que nós apresentámos, a FENPROF, uma queixa junto à ACT por causa destas situações de abuso em relação a bolseiros, em relação a investigadores, e recebemos agora o relatório das 4 instituições que foram inspecionadas pela ACT, e a ACT não encontrou nenhuma situação irregular, portanto não há nenhuma situação de abuso, nenhuma situação irregular. Isto é extraordinário, como é possível, enfim, concluir uma coisa dessas se a inspeção tivesse sido feita de forma séria. Esperemos que sim, e portanto temos agora que questionar e perceber melhor como chegam àquelas conclusões. E depois temos o PrEFPAP, o tal programa para regularizar vínculos à administração pública, e que à partida seria o salvador desta situação toda e que iria permitir a integração, então, nos quadros de todos aqueles que são precários e que já deveriam ter visto a sua situação regularizada. Sabemos o que foi o PrEFPAP, sobretudo quer a nível geral, quer depois, e muito bem, nos nossos setores que acompanhamos da educação, do ensino e da ciência. Logo à cabeça, inúmeros docentes ou investigadores que poderiam e deveriam ter concorrido não o fizeram, muitos deles até aconselhados, como nos dizia há dias um colega de Vila Real, numa escola secundária, pelas próprias direções e pelo Ministério da Educação, que diziam que eles não podiam candidatar-se e não se candidataram. Muitos deles, nomeadamente ao nível de investigadores, também temendo que o poderem apresentar um requerimento tivesse alguma consequência depois no próprio serviço e, portanto, não o fazendo e abdicando de requererem aquilo a que tinham direito. E depois, apesar de tudo, os requerimentos que foram entregues, e a FENPROF acompanhou do princípio ao fim todo este processo, na medida em que foram precisamente os nossos dirigentes que estiveram em todas as reuniões das duas CAB e, portanto, procuraram ali defender com unhas e com dentes, como se costuma dizer, tanto a situação e situações que eram claríssimas para a necessária resolução do problema. Tivemos sempre uns representantes do Governo, fosse do Ministério, neste caso do MSTES, da Ciência, Tecnologia, Educação e Ensino Superior, ou também das Finanças, da Administração Pública,
que acompanharam, por norma, aquelas que eram as posições das instituições, que era manter toda a gente em precariedade e, portanto, não permitir que o vínculo fosse regularizado, o que faz notar que para as instituições de ensino superior o bom investigador é aquele que é precário, porque a partir do momento em que deixa de ser é uma chatice, não é? Ou então, se calhar, o que deixa de ser precário, mas é o senhor reitor a escolher, não é? Portanto, também pode ser por aí que a coisa vá. Mas, dizia então, ainda assim conseguiu-se que um número bem reduzido, apenas 12%, foram então deferidos os requerimentos, a maioria, portanto quase 90%, 88%, ficou de fora, e a partir daí era suposto termos todo um processo, e isto começa em 2017, como sabemos, precisamente com a portaria 150, 3 de maio de 2017, a partir daí temos então o desenvolvimento do processo que não se percebe, continua emperrado, ou seja, até mesmo o ano passado, em junho do ano passado, faz agora um ano, o próprio Conselho de Ministros considerou que este era um programa que havia que terminar. Como se sabe, tem uma resolução que dá 5 dias úteis para que fossem resolvidos todos os processos que estavam por homologação ou por conclusão, alguns para abrir concursos, e estamos aqui no dia 18 de junho de 2021, sem que o próprio Ministro das Finanças, que de nome pode ser um leão, mas na verdade parece que nesta matéria pelo menos não passa de um pequeno gatinho que até agora não fez o que tinha a fazer, que era homologar, ou neste caso permitir a abertura dos concursos, no caso por exemplo dos colegas do secundário. Aquilo que temos de informação é que os ministérios, seja da Educação, seja da Administração Pública, já terão, e aqui seja para o caso da homologação em falta ou dos concursos, assinado a autorização para que o processo se conclua, e aquilo que nos chega, a informação que recebemos dos próprios ministérios envolvidos, dos outros, é que isto está tudo parado no Ministério das Finanças e, portanto, o próprio Ministério das Finanças não cumpriu o que o Governo resolveu. E, portanto, o que nós temos é 4 anos depois, e um ano depois de haver 5 dias para este processo concluir, o que nós temos são ainda muitos investigadores e docentes também do ensino superior que aguardam pela homologação de um processo que já foi deferido, e como se sabe, e como se disse, e não foi fácil que fosse deferido, porque foi quase à pinça aqueles que conseguiram esse deferimento, e também, no caso dos colegas do teatro, no caso dos colegas de técnicas especiais, não é? Docentes de técnicas especiais, que até já viram homologadas os seus processos, continuam à espera que seja aberto o concurso. E, portanto, isto não se compreende. Há colegas e investigadores que, inclusivamente, dos deferidos, já terminaram contratos e que se encontram no desemprego. Outros, para poderem manter-se a trabalhar, tiveram que ter horários reduzidos. E estamos a falar de pessoas que até se submeteram a um programa que já lhes regularizou o vínculo que tinham. Isto é uma vergonha, mostra que de facto o nosso Governo se preocupa, pelo menos mostra isso, se preocupa com os problemas da pandemia, que a pandemia provoca, e com os problemas que as pessoas podem ter com a pandemia, e deve preocupar-se de facto, ainda que possamos discutir se cortar a liberdade de circulação das pessoas é a forma correta de combater a pandemia, ou se era, sobretudo, apostar no Serviço Nacional de Saúde e em respostas que deveriam existir e, infelizmente, não existem no nosso país. Mas, pronto, preocupa-se com as pessoas quando se trata da pandemia, mas é um Governo que, não só por este problema, mas por muitos outros, já mostrou que não se preocupa com as pessoas quando se trata da vida delas em outros domínios, nomeadamente, neste caso, a sua estabilidade enquanto profissionais, a sua estabilidade de emprego, a sua estabilidade profissional e, portanto, uma vida a que toda a gente tem que ter direito, que é uma vida com estabilidade. Em relação a isso, e quando chega aí, o Governo parece que já não tem preocupação. E é isso que estamos aqui hoje a fazer. Infelizmente não é para celebrar de forma alguma, é para assinalar 4 anos de um processo que deveria estar mais do que concluído.